Hoje, para uma conversa bastante especial, a nossa querida Patrícia Rossi, né? A Patrícia, que toda terça está conosco, mas ontem, terça-feira de carnaval, não esteve aqui, então compensando a terça, está na quarta, para falar sobre um assunto muito importante. Mas antes, quero dar meu boa tarde para ela, abrindo o programa de hoje com chave de ouro. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui na Ouro Verde mais uma vez. Boa tarde, Léo. Boa tarde a essa audiência maravilhosa, né? Nessa quarta-feira chuvosa, mas bem fresquinha e gostosa, com cara de segunda, né? Como o próprio Luizão disse. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Luizão. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Patrícia. Ô, Patrícia, hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas acabam não aceitando, né? Que são as pessoas possessivas e os seus comportamentos, né? Nós vamos tratar desse assunto, e quando foi me mandado aqui a pauta, né, o título da matéria, eu estava justamente pensando sobre essa questão, né, sobre pessoas que querem, né, ter tudo ao seu controle, tudo nas suas mãos, que são conhecidos como pessoas possessivas. E quando foi sugerida a pauta, eu disse, hoje eu vou tirar todas as dúvidas que tem a respeito deste assunto. Ô Patrícia, quais são os comportamentos de uma pessoa possessiva? Bacana, né? É sempre um assunto tão atual, né? Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão se tornando possessivas, né? Mas antes de falar realmente quais são os comportamentos de uma pessoa possessiva, eu preciso começar dizendo que nós somos educados dessa forma, né? Nós já temos aí na nossa educação intrínseco essa questão de sermos possessivos. Então, tudo que a gente conquista, a gente acredita ser nosso, ser de nossa propriedade, ser do nosso controle. Então, nós nos referimos ao nosso brinquedo, à nossa casa, ao nosso carro, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos. É sempre meu filho, meu marido, minha esposa, minha casa, meu carro. É tão interessante esse processo que, às vezes, quando a gente está conversando com o nosso irmão sobre os nossos pais, a gente se refere aos nossos pais sendo o meu pai e a minha mãe. Então, o sentimento de posse, ele é um sentimento que nos é ensinado desde pequeno. Mas quando esse sentimento se torna uma coisa ruim, se torna realmente algo nocivo aos relacionamentos, às relações, quando você começa a observar determinados comportamentos. Por exemplo, uma pessoa possessiva, ela é uma pessoa irritada. Ela está sempre irritada ou com alguém ou com alguma coisa. Ou pelo fato de você ter feito algo, ou pelo fato de você não ter feito algo. Mas ela está sempre irritada. Esse é o primeiro traço que você começa a observar numa pessoa possessiva, a irritação. O segundo, ela é uma pessoa que ou ela tem poucos amigos, ou ela não tem amigos. E os poucos amigos que ela tem, ela não gosta de apresentar para as outras pessoas. Ela não apresenta para os seus pais, ela não apresenta para os seus irmãos, ela não apresenta. Então vamos supor que você está na sua adolescência, e na faixa dos seus pré-adolescência, 11, 12, ela é aquela pessoa que já começa a dar esses traços de se tornar uma pessoa possessiva. Ela tem pouquíssimos amigos. E os poucos amigos que ela tem, ela não compartilha, os pais não sabem quem são, ela não traz para a convivência. Primeiro, porque ela não quer compartilhar. Segundo, porque ela não quer ter a atenção dela dividida, ela não quer que os poucos amigos que ela tem dê atenção, passe a gostar mais das outras pessoas que está sendo apresentado, e para que ela não perca o controle, e porque ela também não é muito chegada nas interações sociais. Ou seja, à medida que ela vai crescendo, ela vai sempre procurar fazer programas em casa. Vamos comer uma pizza? Pede em casa. Vamos assistir um filme? Vou assistir em casa. Vamos nos reunir com os amigos? Se reúne em casa. Então ela quer ter o controle, não só do local, mas das pessoas que vão estar ao redor dela. É uma pessoa extremamente ciumenta e começa aos pouquinhos. E quando você questiona essa questão dos ciúmes, ela vai dizer assim, não, é que eu estou cuidando de você. É que você é muito ingênuo, você não está percebendo, então eu estou cuidando de você. Então essas são alguns traços. Tem a questão também de ser uma pessoa muito grudenta, sabe aquela pessoa que
excesso de carinho, que está ali a todo instante, está te abraçando, está te beijando, está te pegando. Por quê? Porque ela precisa mostrar que ela está ali, ela precisa dessa reafirmação, de dizer, olha, eu estou aqui. Então ela está sempre pedindo a sua atenção, ela é uma pessoa carente. Esses são os principais traços de uma pessoa possessiva. Agora, Patrícia, qual a diferença entre as pessoas possessivas e as pessoas narcisistas? As pessoas possessivas, elas nascem da falta. Então vamos dizer assim, falta de atenção, falta de carinho, falta de amor próprio, falta de confiança. Sempre há falta, ou durante o processo da primeira infância, né, ou no período da pré e da adolescência. Então ela tem falta, ela é uma pessoa insegura, ela não confia em si. O sentimento de possessividade, ele nasce da falta. Já as pessoas narcisistas, que têm a TPN, né, que é o transtorno de personalidade narcisista, são ou é do excesso ou é da falta, são os extremos. Ou é uma pessoa que recebeu muito de tudo aquilo que eu falei, muito carinho, muita atenção, foi muito incentivada, muito tudo, que teve tudo, ou que não teve nada. Então é sempre os extremos, ou ela teve tudo ou ela não teve nada. E a principal diferença do narcisista para o possessivo é que o narcisista, ele tem um sentimento de inferioridade, ele é uma pessoa que ele tem baixa estima. Então ele entra sempre no processo de vitimização, ele acredita que a vida deve algo para ele, porque ele foi muito sofrido, ele teve excesso de muita coisa, então a vida tem que compensar aquilo que ele não teve. Já as pessoas narcisistas é totalmente o contrário. Elas acham que o mundo deve para elas porque elas são superiores. Então eu sou melhor que você, eu sou superior a você, então como eu estou aqui me relacionando com você, você me deve, porque eu estou entregando para você o meu precioso tempo. Então você sempre vai dever para mim, porque eu sou melhor que você, eu sou superior a você. É assim que as pessoas narcisistas se comportam. E a pessoa se torna possessiva de repente? Como é esse processo? Como isso acontece, Patrícia? Como eu expliquei no início, a gente já tem isso na nossa educação, não tem nada de errado. Então, você nasce, você tem o seu processo de educação, você começa a entender que as coisas que você conquistou são suas, e aí você vai para a adolescência, pré-adolescência, mas isso começa a se tornar notório, se você vai se tornar uma pessoa possessiva ou não, no processo de adultecer, quando você está aí nos seus 25, 26 anos, que você está se tornando uma pessoa adulta, aí fica claro se você está se tornando uma pessoa de fato possessiva ou não. Sabe aquela pessoa que você vai falar assim, poxa, mas essa pessoa sempre foi gente boa, sempre foi muito legal, de repente mudou e você não sabe o porquê? Pode observar que durante esse processo de ser uma pessoa legal, ela estava no processo de desenvolvimento, entrando no processo de adultecer. Entrou no processo de adultecer, se tornou possessiva porque tem feridas emocionais, tem fraturas emocionais que durante esse período começa a aparecer como gatilhos emocionais. Então ela começa a se relacionar, ela tem um relacionamento aí de 5, 6 anos. Estava tudo bem, tudo numa boa, como entrou no processo de se tornar adulto, de repente ela mudou. São as feridas emocionais que foram feitas durante esse processo da sua infância, de se tornar um adolescente, e quando ela entrou no processo de adultecer, alguma coisa levou ela àquele gatilho emocional que transformou ela numa pessoa possessiva. Agora, Patrícia, a pessoa que é possessiva, ela sabe que é ou não? Ela não se flagra sendo possessiva? Léo, é assim, eu vou te responder de uma outra forma. É muito mais fácil você conseguir trazer para essa pessoa essa visão dela ser uma pessoa possessiva do que trazer essa visão para a pessoa narcisista. A pessoa narcisista, ela nunca vai se achar, ela nunca vai se ver como uma pessoa narcisista. Mas a pessoa possessiva... E até porque, não te cortando mais, mas até porque uma pessoa narcisista, se ela entender que ela vai se sentir orgulhosa até. Entendo eu que ela vai gostar disso. Ela não vê problema nenhum. Ela sempre vai se colocar em primeiro lugar, achando que ela é melhor que todas. Ego exacerbado. Já a pessoa possessiva, se ela está diante de um relacionamento de pai e mãe, de filho e pai, de irmãos, de relacionamento de cônjuges, de relacionamentos
amorosos, onde existe uma ruptura e uma perda muito grande, e a pessoa diz que é por causa desse processo de possessividade, ela pode sim enxergar por alguns minutos esse sentimento de ser uma pessoa possessiva, e aí é um momento que tem condições de se trabalhar. Dá para você fazer isso. Então, a pessoa possessiva, ela não vai mudar nunca? Ela vai mudar. Para isso, existe a questão do autoconhecimento, existe a questão dos temperamentos, dos perfis, porque até o temperamento e o perfil comportamental, ele influencia em ser uma pessoa possessiva ou não. Uma pessoa sanguínea, ela é mais possessiva. Uma pessoa colérica, ela é menos possessiva. Então, o temperamento e o comportamento também, ele dita essa questão. Então, dá para você trabalhar esse sentimento, esse comportamento de ser uma pessoa possessiva, mas você só vai identificar de fato se a pessoa é uma pessoa possessiva no processo que ela está se tornando adulta. E aí é o momento de se trabalhar. Porque depois que está lá nos seus 40, 45 anos, não vou dizer que não aconteça de você conseguir trabalhar, porque o processo da maturidade, ele te traz isso, essa facilidade. Mas se você parar para pensar que você pode tratar com 30 os seus comportamentos, em vez de entrar no processo de amadurecer com 45 anos, se você começa com 30, você ganha aí 15 anos de uma vida mais saudável. Né? Faz sentido? Totalmente. Agora, Patrícia, esse tratamento, né, essa busca em melhorar, em ser uma pessoa melhor, em mudar o seu tipo de comportamento, né, ou essa forma de tratar as outras pessoas, como se dá essa mudança? A pessoa, ela busca a ajuda de um terapeuta, de alguém que saiba analisar a situação, né, como é o seu caso, analista comportamental, ela conhece o seu perfil, e aí qual o processo a partir dali? Sempre existe o processo de descoberta, dela entender quem ela é, e esse é o processo do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento, da autoaceitação, do trabalhar as fraturas e as feridas emocionais. Mas tem uma dica que ela é uma dica de ouro. Se você quer saber se você é uma pessoa possessiva, observa o ambiente que você está. Observa como o ambiente fica quando você chega e como você deixa o ambiente quando você sai. As pessoas que se relacionam com pessoas possessivas, ela fica nervosa, ela fica tensa. Você se relacionar com uma pessoa possessiva é muito complicado, porque você não quer estartar um sentimento desagradável na pessoa, onde vai gerar uma discussão, onde vai gerar uma cobrança, onde vai gerar um desconforto. Então você fica em estado de alerta. A pessoa possessiva chegou, aquele ambiente está super tranquilo. Dali a pouquinho você sente uma tensão. E é assim, tem pessoas que são tão possessivas que você consegue medir a tensão do ambiente que tá. Fica uma coisa elétrica, você fica agitado, sabe? Que quando você mesmo ali, respirando, tranquilo, calma, sem aquela pessoa plena, você sente por dentro que a sua energia está pulando. Isso são reflexos de uma pessoa também possessiva, de se relacionar com uma pessoa possessiva. Ela tira você do seu equilíbrio, do seu estado emocional de tranquilidade. Então, observa, se você tem dúvida se você é uma pessoa possessiva ou não, a hora que você entra, observe como o ambiente está. E a hora que você sai, observa o jeito que você deixou o ambiente que você estava. Vai ficar muito claro se você é uma pessoa possessiva e nociva, ou se você é uma pessoa que não é possessiva e onde você entra, você muda o ambiente, você deixa o ambiente mais tranquilo, mais harmônico. Então, esse é o primeiro passo. Observa o ambiente. E, Léo, dá para trabalhar assim. Dá para trabalhar, é muito tranquilo, mas existe um enfrentamento muito grande. A primeira situação é você se identificar como uma pessoa possessiva. Eu sou uma pessoa possessiva, eu quero melhorar, então eu preciso me ajudar, me priorizar, resolver essas questões. Esses são os primeiros passos. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. A Gabi de Ângelo tem pergunta para Patrícia, né, a respeito dessa questão envolvendo as pessoas possessivas e os seus comportamentos. Gabi? Paty, boa tarde novamente, tudo bem?
Boa tarde, Gabi. Paty, é o seguinte, numa das suas visitas, acredito que 2 ou 3 semanas atrás, nós falávamos do caso Vanessa Lopes, né? Dando uma contextualizada para o público, Vanessa Lopes é uma influenciadora digital que foi convidada para participar do Big Brother Brasil neste ano. E o que aconteceu foi que ela desistiu do programa com 1 semana de confinamento, porque ela acreditou que todos os colegas de confinamento dela, ali dentro da casa, eram atores contratados para meio que queimar a imagem dela, ferrar com ela. Ela achou que eles estavam ali para fazer com que ela saísse queimada pelo povo, né? Aí, Paty, claro que a gente não está aqui para ditar que ela é uma pessoa possessiva, que ela é uma pessoa narcisista, porque a gente não tem o laudo dando aqui em mãos, né? Não conhecemos a menina, mas eu te pergunto, Paty, você identifica nesses atos da Vanessa a possessividade ou algo narcisista, ou você acha que o que acontece com ela é uma outra coisa, Paty? Olha, eu posso dizer que existe traço, sim, de ser uma pessoa possessiva, mas no caso dela especificamente, é aquilo que eu disse já anteriormente. Eu acredito que ela foi uma pessoa, ou ela é uma pessoa, que ela viveu no mundo virtual durante muito tempo. Nesse processo que ela saiu do processo de ser infantil para entrar na pré-adolescência e na adolescência, que ela ainda está nesse período, né, ela ainda não começou a se tornar uma pessoa adulta, entrar no processo de adultecer, ela viveu essas fases dentro do mundo virtual. Então, a falta que as interações sociais que não aconteceram porque ela viveu no mundo virtual, essas interações que deveriam ter existido no mundo real, fez com que ela não conseguisse identificar o que era real e o que era virtual. E de fato, como ela viveu muito tempo dentro do mundo virtual, o mundo virtual é dela, tudo gira em torno dela. Então sim, existe o processo do narcisismo, existe o processo de ser uma pessoa possessiva, porque tudo é para ela. Você imagine quantos seguidores mesmo? 170. Acho que 40 milhões somando Instagram e TikTok. Então, 40 milhões, pensa. Você é uma criança, que você está entrando no processo da adolescência. Você tem 40 milhões de pessoas focadas em você. Se ela não é uma pessoa narcisista, vivendo dentro desse mundo, a possibilidade dela se tornar uma pessoa narcisista é muito grande. Lembra que a TPM, que é o transtorno de personalidade narcisista, ela nasce ou da falta ou do excesso. E ela tem as duas questões aí. Ela tem a falta, né, das interações reais, das interações pessoais, e ela tem o excesso do mundo virtual, do mundo onde as pessoas ou gostam muito dela, ou ama ela, ou odeia ela. Então você vê que já existe um caminho pré-determinado ali traçado para ela, dos excessos ou da falta. Então, se não for uma pessoa que começar a ter as interações sociais, pessoais, sair um pouco daquele mundo virtual, ela vai ter problema sério, sim, de narcisismo. Fica claro isso, ela está caminhando para esse processo. Obrigada, Paty. Muito bem, Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Patrícia, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né, como analista comportamental, para que as pessoas tenham um autoconhecimento, como devem fazer para conhecer o seu trabalho, Paty? Eu vou começar dando meu WhatsApp, né, que eu gosto das interações através do WhatsApp, eu acho muito bacana isso. É 14 99774 0965. 14 997740965. E as redes sociais, Instagram, Patrícia Roça, _oficial, TikTok, Patrícia Roça, _oficial, canal no YouTube, Patrícia Roça Treinamentos, e eu tenho um segundo canal que é Aprendendo com o Senhor, que eu falo dos comportamentos através da luz da palavra da Bíblia. Me siga nas redes sociais, curtam, compartilhem, se inscreva nos meus canais, eu preciso de engajamento, então vai lá, se inscreve, compartilha, ative a sinetinha de notificação, que é muito importante para o meu crescimento, né? E para o crescimento daquelas pessoas que buscam informação dentro desses assuntos, Léo. Muito bem, Patrícia, até a semana que vem, um grande abraço e obrigado por estar conosco mais uma vez.
Léo, Gabi, Luizão, Luizinho e essa audiência maravilhosa, sou eu quem agradeço. Fiquem todos com Deus e sejam muito abençoados. Amém. Beijo. Essa é a Patrícia Rossi. Um beijo para você, Pati.